Juízes, capítulo de número 6. É um texto bem conhecido. Eu vou ler já esse texto. E eu quero falar nessa noite com os amados o que hoje pela manhã, juntos aqui nós aprendemos do Senhor. Eu quero falar sobre um novo. Nós gostamos de coisas novas, tantas coisas novas, mas você já pensou num novo você? Pensa bem, um novo você. Quando nós pensamos em um novo, eu ser algo novo, nós pensamos em tantas coisas. Nós pensamos assim, o que tem o cabelo cacheado fala, eu queria meu cabelo um pouquinho mais liso. O que tem menos volumoso, ele fala, eu queria mais volume. O mais fortinho fala, eu queria ser um pouquinho mais magrinho. Aquele que é mais magrinho fala, eu queria ser mais encorpado. O loirinho fala assim, puxa, eu gostaria de ser um pouquinho moreno. O moreno já quer ser loirinho. O que tem olhos castanhos fala, se eu tivesse olhos azuis, olhos verdes. Eu já conheci pessoas com os olhos azuis e verdes, falando, eu queria ter olhos castanhos. Então nós olhamos tanto, nós queremos tantas mudanças na nossa vida, mas eu não sei se você percebeu, nós queremos apenas na aparência. Os procedimentos mudam a aparência de uma pessoa, ajudam, por uma pessoa que tem autoestima e tanta coisa, ela quer ter a sua autoestima elevada, mas e na alma? Como que se faz plástica na alma? E o interior? Imagine só você mudar toda a sua aparência e como que um gênio de lâmpada estalasse um dedo, atendesse os nossos caprichos, e nós mudássemos, você saísse daqui com o seu desejo, o moreno saindo loiro, você mudasse todo o seu visual. Não seria semelhante nós pegarmos um carro e mandarmos fazer uma pintura maravilhosa nesse automóvel, e ele então ficar um carro que vai chamar a atenção, não importa o ano do carro, não importa, desde 1950 até 2025, não importa o ano do carro. Se você fizer uma bela pintura, conservar, as pessoas ficam encantadas. Olha, está inteiro. Mas e o motor e o câmbio? Quantos carros estão com a vela com problemas, não desenvolve a velocidade, a ignição? Pessoas que deixam o tanque chegar na reserva, sobe sujeiras, que vão para as ignições, para o carro mais antigo, para o carburador. O carro que está fervendo, a junta do cabeçote pode queimar, misturar água com óleo. Ou seja, esse carro a qualquer momento, com a sua beleza, chamando a atenção, ele pode atrapalhar, trazendo congestionamento, tendo que ligar o seu pisca-alerta, dando um sinal para os outros, dizendo, olha, aqui parou. Eu não sei se você já pensou em você, fala assim, eu quero tantas coisas do lado de fora, mas será que vale a pena se não for por dentro a mudança? Será que se a mudança não for interior, eu me satisfaço com o lado de fora? Será que a minha insatisfação não é um tratamento que está faltando da parte de Deus? Não estou dizendo que você não possa fazer nada na vida, que você não possa se aperfeiçoar, melhorar, você ir lá fazer uma luzes, você, homem, fazer qualquer coisa, treinar. Não estou falando sobre isso, contra. Pelo contrário, eu acho que você tem que fazer. Você tem que se amar. Mas, quando eu inverto o valor, eu enxergo dizendo assim, olha, se eu fosse assim, eu seria feliz. Espera aí, eu deixo de enxergar as minhas mãos funcionando maravilhosamente, eu vou me tornando uma pessoa ingrata. Essa insatisfação me torna uma pessoa incompleta, nada preenche. E isso vai trazer outras consequências na vida de um ser humano. Vai se tornando azedo. Um ser azedo. Quem aguenta ficar perto de alguém azedo? Ninguém. Então nós vamos ler um texto aqui na palavra de Deus. Eu quero ler junto com vocês. E nessa noite nós vamos pedir ao Senhor, Senhor, eu quero ser um novo. Porque a obra de Deus começa de dentro para fora. Jesus não falou para você mudar a aparência, a Bíblia toda não fala para mudar a aparência. Com todo respeito às denominações que têm lá seus dogmas. Dogmas são usos e costumes.
Então, usos e costumes são assim. Eles falam, a mulher não pode usar calça, porque calça é roupa de homem. Não, peraí, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a mulher não deve usar roupa de homem, e homem não deve usar roupa de mulher. É o que a Bíblia ensina. Peraí, mas eu quando vou comprar uma calça, eu falo, eu quero uma calça masculina. A mulher quando vai comprar uma calça é totalmente diferente da calça masculina. Aí a pessoa fala, não, mas é calça, a mulher não pode usar. Então tá. Então se é para nós olharmos para a Bíblia, os homens na Bíblia usavam vestido. Então nós temos que usar vestido. Nós temos que usar alpargata. Nós temos que seguir os exemplos que estão na palavra de Deus. Eu conheci uma amada irmã, falei até que hoje pela manhã, ela já partiu para o Senhor. Essa irmã a gente chamava ela de Vandinha, uma amada irmã, senhora. E a Vandinha, ela falava assim, irmão, nas graças do Senhor. Eu falava, amém, Wanda. Então, às vezes ela falava assim, irmão, vamos orar. Ela estava lá em casa e nós orávamos, ela corria e punha o véuzinho na cabeça dela. Eu admirava, porque eu falava assim, ela respeita a denominação que ela faz parte. Mas um dia ela falou assim para mim, amado, eu uso véu. Eu falei, por quê, Wanda? Porque Deus não ouve oração sem o véu. Eu falei, é mesmo, Deus não ouve oração sem o véu? Quem lhe falou isso? Ela pegou e ficou parada, ela falou assim, a palavra de Deus. Eu falei, não, peraí. Eu pensei que o que salvava era o sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus, o autor de Hebreus diz que é o novo e vivo caminho, que nos dá acesso à presença do Pai com ousadia. Então eu peguei e falei assim, Wanda, com todo respeito a você, se um dia você estiver tomando banho na sua casa, você toma banho, né? Ela deu risada, irmão, nas graças do Senhor, sempre assim. Ela falava sempre assim. Eu falei, de repente você escuta um barulho na sua casa, um barulho estranho, e do banheiro você percebe que entrou alguém na sua casa. Eu falei assim, do banheiro você ora ou não? Ou você vai correr até o cômodo onde está o véu? Eu falei, imagine se o véu está no cômodo que o ladrão está. Você pega o véu ou não? Ou você vai orar do banheiro? Em nome de Jesus eu vou orar do banheiro. Eu falei, Deus não ouve oração. Você tem que pôr o véu. Você acabou de falar para mim que Deus não ouve oração sem o véu. Você tem que tomar banho com o véu. Eu comecei a falar assim. Ela falou, irmão, eu nunca pensei nisso. Eu falei, então a gente tem que pensar. Se tem uma coisa que a Bíblia manda todo ser humano fazer para Deus, é um culto racional. É inteligível. É um culto consciente. Com um destinatário remetente. Eu sei para onde eu estou enviando e para quem estou enviando. E Deus sabe quem é que está enviando. Eu sou o remetente. Eu estou dando a Ele a honra e a glória. É o sacrifício vivo, santo e agradável, que é o culto racional. Amados, então nós olhamos que às vezes as pessoas, elas querem mudar a aparência. Nossa, o fulano mudou, ele só usa terno. Peraí, mas que adianta ele usar terno, se o coração dele está corrompido? O Senhor Jesus, ele disse, misericórdia eu quero e não holocausto. O Senhor diz em 1 Samuel 16, 7, Deus olha para o coração e não para a aparência. Então nós temos que olhar o que a Bíblia diz. Eu preciso saber. Se é para nós olharmos os dogmas, se você ler o livro de Levíticos, capítulo 19, por exemplo, fala que você não pode misturar dois tipos de tecido. Se você estiver com uma roupa de algodão misturada com outra de linho ou nylon, a Bíblia condena, está escrito. Porque Deus, ele quer algo definido. Era o que era na época. Então, se eu tenho que respeitar, no mesmo texto onde está escrito que eu não posso, então, a mulher usa roupa de homem, homem de mulher, sim, Deus quer coisa definida. Ele não está falando de calça. Então, nós olhamos, amados, que Deus condena, então, o cruzamento de raças de animais. Se você tem um cão em casa, um gato, que é uma mistura de duas raças, pode se desfazer, então. Porque Deus não aceita. Porque Deus quer coisa definida. Então nós olhamos, amados, que às vezes nós vivemos o que Jesus disse em Mateus 23, chamando os fariseus de hipócritas. Vocês cuidam da aparência, mas o coração, o interior de vocês é como um sepulcro caiado. Ou seja, o sepulcro eram os túmulos que eram no chão, e que aqueles que eram mais ricos, eles passavam uma mão de cal. Então eram os sepulcros caiados, passavam o cal, que para as pessoas não pisarem naquilo ali. Jesus diz, olha, o túmulo poderia ser formoso, demarcado,
mas lá dentro era tudo podre. Era osso, era decomposição, a deterioração, o cheiro mau, tudo estava ali. E Jesus chamou os religiosos disso. Vocês são como sepulcros caiados. Vocês lavam o copo por fora, mas não lavam por dentro. Como que está o Moser, você por dentro? É por dentro, é com Deus. Então esse texto que eu vou ler, que está aqui agora em Juízes capítulo 6, fala assim, ó. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Amados, é perante o Senhor. É a tua vida com Deus. Não é ninguém vindo na sua orelha, é você com Deus. Você e Deus. Nós olhamos que fala o texto que eles fizeram o que era mal perante o Senhor. Perante o Senhor, eles estavam chamando algo de certo que Deus dizia que era errado. Como nós podemos chamar de errado o que Deus chama de certo? E eles aqui invertendo, o texto diz assim, por isso o Senhor os entregou na mão dos midianitas, dos inimigos, por 7 anos. Por que 7 anos? A culpa não foi de Deus, Deus não determinou, será por 7 anos. Não, foram eles que determinaram o tempo. Dependia deles serem humildes, enxergarem uma condição e pedirem socorro. Deus não falou assim, eu vou jogar vocês para o inimigo. Deus apenas falou, eu tirei a mão, faça a sua escolha. As consequências é de vocês também. Aí o versículo 2 diz, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, ou seja, o inimigo está prevalecendo. Fizeram estes para si, por causa dos midianitas, ou seja, tudo é por causa do inimigo. As covas que estão nos montes, as cavernas, as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, que plantava, os midianitas e os amalequitas, que eram inimigos fortes, com seus cavalos e tudo mais, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. Então o inimigo não queria ver o povo de Deus prosperar, prevalecer, colher, viver abundância. Então o versículo 4 diz assim, e contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra, ou seja, não vai ter colheita, até a vizinhança de Gaza, até a Filístia. E não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles e nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. O plano do inimigo é destruir. Assim Israel, agora olha só, Israel ficou muito debilitado, ficou fraco, com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor, começaram a pedir socorro. Até então eles estão tentando, fazendo fortificação, fazendo as covas, se escondendo e tudo mais. Agora olha o versículo 7. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, se não fossem os midianitas eles não clamavam. Se não fosse essa luta, eles não oravam. Se não fosse esse problema, ele não buscava. Então teve que chegar um problema para buscar Deus. Mas Deus é misericordioso. O Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse, versículo 8. Deus ele não vai apenas atender o clamor e trazer a solução. Senhor, cura. Senhor, faz. Não, ele sempre vai tratar a causa. Sempre. Ele envia um profeta, e o profeta chega até o povo e diz assim, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, da escravidão. Deus está dizendo assim, vocês esqueceram? Fui eu que fiz isso com vocês. Versículo de número 9, eu vos livrei da mão dos egípcios, ou seja, do faraó, da mão de todos quantos vos oprimiam com as sobrecargas e tudo mais. Eu os expulsei de diante de vós. Deus está dizendo, fui eu que expulsei os inimigos diante da vossa presença e vos dei essa terra, essa bênção, essa casa, esse carro, essa comida, essa roupa, essa saúde que você tem. Deus está dizendo isso. Versículo 10, e disse, eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eles temeram. Se misturaram com deuses pagãos, com Baal, deus da fertilidade, Astarote, deus Moloque, tantos outros deuses, o povo de Deus sempre se misturou. E aí, olha o que vai dizer agora. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Se fizeram de surdos para Deus.
escutaram, mas tamparam o ouvido dizendo, isso não é comigo. Nós sempre achamos que alguém é que precisa de Deus, alguém precisa ouvir alguma coisa, e nós não precisamos. Se eu estou aqui nessa noite achando que alguém precisa mudar, e eu não preciso, Deus está dizendo, você precisa se converter. Se eu acho que alguém precisa de mudança, e não digo para Deus que eu preciso, porque Deus fala, como que você enxergou alguém que precisa de mudança, se você não enxerga que você precisa? Porque como o Senhor Jesus disse, como você vai tirar o cisco do olho de alguém, se não tirar a trave? A trave é uma haste de um gol assim, ó. É uma haste de madeira que está no teu olho. Jesus diz assim, tira a trave, ele diz hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e aí então enxergarás bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Jesus não proibiu tirar o cisco do olho do irmão, mas ele diz, tira a trave primeiro do teu, senão você não enxerga, você é hipócrita. Então nós percebemos agora, então no versículo 11, então veio o anjo do Senhor, e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a biesrita. Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Gideão estava escondido. E aí então o texto diz, então o anjo do Senhor, anjo com letra maiúscula, é uma teofania é uma pré-manifestação do Cristo, ali se revelando, se manifestando. O anjo do Senhor, ele apareceu e disse, o Senhor é contigo, homem valente. Espera aí, Gideão é um covarde. Olha só como que Deus não enxerga como eu e você enxergamos. Talvez você esteja aqui nessa noite se enxergando uma pessoa, um lixo, desgostoso com você, e Deus está olhando para você e dizendo, eu quero que você valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para mim. O meu espírito habita na tua vida. Então Deus olha para o Gideão, que eu chamaria de covarde, porque ele está escondido, ele está num lugar querendo se esconder ao máximo, ao extremo do inimigo, ele está num lagar, que é onde se pisava a uva, ele não está na eira, onde se debulhava o trigo, ele está no lagar, era tempo de trigo, não era tempo de uva, então ele foi confundir mais o inimigo. Então nós diríamos, nossa, o Gideão é tão medroso que ele está lá no lagar, e Deus olha para ele e fala assim, valente. Se eu sou cristão, você é cristão, eu tenho que aprender a olhar para as pessoas como Jesus olha, e interpretar como Jesus olha. Eu olharia para o bandido na cruz dizendo, esse aí vai para o inferno. O religioso diria assim. Você talvez olharia para o bandido na cruz, os dois, dizendo, esses dois aí vão para o inferno. Do meio era bonzinho, mas esses dois, da esquerda e da direita, esses aí estão no inferno. Peraí, mas Jesus olhou para um deles, na verdade ele deu a chance para os dois, e para um deles que recebe a Jesus confessando o senhorio de Jesus, enxergando que Jesus é um rei dos reis, ele fala, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Foi suficiente para Jesus olhar para ele e dizer assim, ainda hoje, tu estarás comigo no paraíso. Jesus deu salvação para ele, amados. E sabe quem é que estava gritando lá embaixo, crucificam? Os religiosos, aqueles que queriam se vestir, aqueles que Jesus chamava de hipócritas, aqueles que queriam tirar o cisco do olho dos outros sem tirar a trave do olho dele. Eram esses que crucificaram, é só ler a Bíblia. E por inveja, diz o texto, que eles gritavam, crucificam. Pilatos, que era um homem que insensível a Deus, embora uma autoridade, mas insensível, que queria agradar na multidão, ele é um que percebe que as pessoas gritavam, crucificam, as autoridades, sacerdotes, sumos sacerdotes gritavam, crucificam, incitando o povo. O Pilatos percebeu que era por inveja, por inveja. Olha o que o texto vai dizer aqui agora, versículo 13. Respondeu Gideão, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que não sobreveio tudo isso? Ou seja, por que eu estou passando essa luta, se o Senhor é na nossa vida? Aí ele vai dizer, o que é feito de todas as suas maravilhas, que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou. Olha, o Senhor nos desamparou. Ainda bem que ele está falando isso para Deus. Gideão está contando isso para a pessoa certa. O Senhor nos desamparou, mas ele está falando a coisa errada.
Mas ele está contando a verdade, ele está contando o que ele sente. O Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. Não foi isso que aconteceu. Foi o povo que deu as costas para Deus, e eles que foram em direção dos midianitas, e os midianitas então lhes oprimiam. Deus os entregara, Deus tirou a mão. É isso que significa. Aí o texto vai dizer o seguinte: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força, livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Aí ele lhe disse: ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Diga graças a Deus. Fala assim: Senhor, fala comigo. Eu preciso, eu desejo, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu já falei em muitas pregações, inclusive hoje de manhã eu falei, que a nossa vida, eu hoje, na idade que eu tenho, no ano de 2025, eu sou resultado de tudo que aconteceu na minha vida, assim como você é. Quando nós nascemos, nós já nascemos com alguns programas baixados, viu? Já nascemos com alguns programas baixados. Eu vou comparar a nossa vida com um computador. Por que já nascemos com alguns programas baixados? Por causa do que a mãe concebe no ventre materno. Isso que eu estou falando é ciência. Ciência, ela prova e comprova que a partir do momento que a mulher concebe no ventre dela, um dia que o espermatozoide encontrou um óvulo no ovário, ali que foi liberado o óvulo e o espermatozoide no útero, agora vai começar a ovular e tudo mais. Nesse momento, aquilo que nós chamamos de que vai ser um feto, uma criança, já começa a sentir tudo da parte externa, pelos sentimentos e emoções da mãe. Tudo. Isso é comprovado. Não tem essa, aborta, tira. Não, tirou, matou uma vida. Isso é bíblico, isso aí a própria ciência comprova. Era ainda um... Não, matou. Então nós olhamos aqui, amados, que nós somos uma soma de tudo. Eu acabei absorvendo, a criança que está no ventre da mãe, ela absorve as crises do casal, do ambiente, as brigas do ambiente, passam informações para a criança. Isso vai alterando na personalidade, no temperamento da criança. Vai resultar tudo depois no desenvolvimento. Tudo. Isso é comprovado. Então, tudo que eu estou te falando, que nós somos uma soma, então nós somos uma soma do quê? Não é simplesmente o DNA do papai e da mamãe, como eu já falei em algumas pregações, mas de todas as alegrias que nós já tivemos na vida. Pensa só nas alegrias que você já teve. Todas elas mexeram de alguma forma no teu ser. Essas alegrias contribuíram. As alegrias liberaram hormônios, serotoninas na minha vida, na tua. As alegrias me fizeram abrir um leque na minha mente, ter uma visão de futuro. Me fez abraçar pessoas, que isso vai trazer reflexos na vida do abraçado e de quem abraçou. Tudo isso vai mexendo com o ser humano. Então nós somos uma soma das alegrias, nós somos uma soma das tristezas. Quantas tristezas nós já tivemos na nossa vida? Pensa nas tristezas, nas perdas, nas reprovações, sabe? Aquela reprovação na escola, que você não atingiu a média, na autoescola, um relacionamento rompido, a perda de alguma coisa. Quem nunca perdeu uma coisa? Perdeu dinheiro, perdeu uma chave, perdeu uma moeda, perdeu alguma coisa, mas perdeu. Perdeu a presilha do cabelo, perdeu o celular, perdeu a chave de casa, perde um monte de coisa. Nós perdemos coisas, nós esquecemos. E tudo isso são somas. Coisas que vão automaticamente afetar outras áreas. Vão afetar. Porque tudo na vida do ser humano, assim como corre a gota de sangue que está aqui, essa gota de sangue que está na ponta do meu dedão aqui da mão, ela já passou pelo dedão do meu pé uma vez. Já passou. Assim como nós estamos no corpo de Cristo, Ele é o cabeça, por isso que Cristo fala e Paulo vai escrever que nós dependemos uns dos outros. Não tem como você dizer, a mão dizer, eu não dependo do pé. Depende. A mão esquerda depende da direita para aplaudir aquele que fez as mãos. Nós dependemos.
Não tem como, a Bíblia fala isso, não tem como o nariz dizer que não depende do olho, não tem como, não existe. Paulo escreveu isso aos Coríntios. Então nós vamos olhando aqui, amados, que nós somos uma soma das nossas dores, somos uma soma das nossas experiências, das lições que nós já tivemos até aqui com amizades, as lições negativas, o amigo que levou para a droga, o amigo que levou para a bebedeira. Aquele lá foi uma má influência na minha vida. Não, ele apenas cooperou. A má influência já estava dentro de mim. A coisa já estava em mim. O Senhor Jesus, ele diz que é do homem, é do interior que procedem as coisas ruins, é do coração. Já está lá dentro. É só despertar. Tiago vai escrever assim: ninguém é tentado naquilo que não cobiça. Você só é tentado naquilo que você cobiça. Se você não gosta de chocolate, pode pôr chocolate na tua frente que não mexe com você. Mas se você é chocolatra, pôs na tua frente, vai mexer. Então nós olhamos aqui, amados, que nós somos então a soma das lições familiares. Por isso que a Bíblia fala que tem amigo que é mais chegado que irmão. Tem pessoas que têm decepções com família. Decepções com tantos. Ele fala assim: eu não tenho intimidade com a minha família como eu tenho com o meu amigo. Aí eu olho para esse amigo e falo assim: você é o irmão que eu pedi para Deus. Por isso que Provérbios diz que tem amigo que é mais chegado do que o irmão. Muito mais chegado. Então nós percebemos aqui, amados, que nós somos somas dos desafios que nós já tivemos na vida. Tem pessoas que temem desafios. Desafio, eu tenho que sair do lugar. Desafio, eu tenho que ter uma atitude. Desafio, não estou falando de dízimo, para você entender bem o que eu estou falando, porque tem igrejas, quando o assunto é desafio, é só dinheiro. Mas entra também. Por exemplo, aqui agora, a hora de dízimo que passou e oferta, é um desafio. Por que um desafio? Porque mexe comigo. Eu tenho que me autodesafiar. Eu tenho que me negar, é a abnegação que a Bíblia ensina. Eu tenho que abrir mão. E tudo que eu abro mão, um agricultor, quando ele planta, ele não fica com feijão na mão, com milho na mão. Ele tem que fazer um buraco ali, ele manda o seu funcionário, e ele pega e joga e cobre com a terra. Aparentemente ele ficou sem na mão, ele não tem mais, porque ele enterrou, ele não enxerga, mas aquilo vai produzir resultados. Então ele vai ter a sua colheita. Amados, quantas vezes nós não enxergamos como Deus quer que tenhamos? Colheita. E a Bíblia mostra aqui no texto que quem não queria que o povo vivesse colheita era o inimigo. Eu obedeço a Deus que quer que eu tenha colheitas, ou eu obedeço o inimigo que não quer que eu tenha colheitas? Em qualquer área. Pense bem. Você vai ter respostas nessa noite que você vai falar assim: Jesus, o que eu vim fazer aqui nessa noite? Ou então você vai dizer: Senhor, obrigado por ter me conduzido até a igreja nessa noite. Você vai ter duas opções no final. Ou você diz Cristo ou Barrabás. E é interessante você saber que o Barrabás, o nome dele era Jesus também. Jesus de Barrabás. E o outro era Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Eu posso liberar um dos Cristo, um dos Jesus da minha vida. O outro Jesus de Barrabás era amotinador, anarquista. O outro é pacificador. É o salvador de toda a alma. Eu que libero o Cristo que eu quero. Por isso que Pilatos fala, Cristo ou Barrabás? E o povo queria o Barrabás. Queridos, nós vamos olhar aqui que nós somos soma das nossas perdas, das nossas vitórias. Tem pessoas que não gostam de perder. Perda é inevitável, eu não gosto de perder também. Mas existem perdas que são necessárias na nossa vida. Tem perdas que são ganhos. Tem perdas que trazem paz, tem perdas que trazem alegria. Lá na frente, João 13:7 diz, o que eu faço agora você não entende, mas compreenderá depois. Jesus diz isso. Tem coisas que estão acontecendo na minha vida agora que eu não estou entendendo, que lá na frente eu vou entender o que aconteceu. Existem coisas que você perdeu na vida que você fala assim: bendita perda. Aquela perda me fez despertar para a vida, me fez acordar para coisas maiores. É onde vem o amadurecimento. É onde você diz: nossa, eu tenho maturidade. Essa pessoa não tem só maturidade espiritual, uma pessoa madura. Pode ser desde um adolescente uma pessoa madura, como de um adulto maduro, com as experiências da vida, quando ele entende as somas que Deus quer dar para ele. Os tombos da bicicleta, do tico-tico, do velotrol, tudo isso mexeu com a nossa vida. O povo de Israel, que nós olhamos no texto, eles não estavam entendendo essas somas na vida deles.
Eles se esqueceram. Gideão fala assim, peraí, o que é feito das maravilhas do Senhor? Peraí, você esqueceu, você está desconsiderando o que Deus fez? O Senhor nos abandonou, nos desamparou? Não, Deus promete na palavra dele, que Ele nunca abandona e nunca desampara. Nunca, nunca, jamais. O Senhor fala, eu jamais te deixarei e jamais te desampararei. Olha o que diz. Davi no Salmo 27, versículo 10, ele fala assim, se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Deus não é de abandonar, Ele acolhe. Quem abandona é ser humano, Deus não. Então nós olhamos que o povo aqui, amados, eles foram se tornando presas fáceis. Presa fácil é tudo que é vulnerável, que o inimigo tem acesso, facilidade, que ele vai pegar. Então essa é a intenção do inimigo. E uma das armas do inimigo, quando eu me torno vulnerável, qualquer ser humano se torna, é distorcer a visão. Distorcer na nossa visão é onde eu começo a viver frustrações. O texto diz, fizeram o que era errado perante o Senhor, mas eles achavam que não. E aí então nós percebemos que eles começaram a viver frustrações. Essas frustrações, elas vêm com o quê? Ela vem com rejeição. Você olha o reflexo na vida de Gideão. Ah, minha família é mais pobre. Ah, eu sou menor. Calma que eu vou chegar lá nessa parte. Mas só para você entender. Então vem com rejeição. Pessoa que tem sentimento de rejeição, se sente rejeitado, é pessoa que se sente incapaz. Ela nunca se sente pronta para fazer algo, ela nunca se vê pronta, apta para assumir algo. É uma pessoa que se sente incapaz, impotente. O medo toma conta. A pessoa se sente fraca. A pessoa se sente aqui uma pessoa frustrada, começa a se tornar violenta a pessoa fica violenta, a pessoa vai surtando, vai gritando, a pessoa vai fazendo tantas coisas, que vai acontecendo isso na vida. Então a pessoa vai sendo vencida. Vencida onde? No interior. A derrota do povo de Israel não começou fora, a derrota começou dentro. Quando o profeta chega até eles dizendo assim, ó, Deus está mandando dizer que foi Ele que tirou vocês do Egito. Ou seja, mas Deus tirou vocês do Egito, mas o Egito não saiu de dentro de vocês. É como o crente que Deus fala, eu tirei você do mundo, mas o mundo não saiu de dentro dele. Então vai dominar, vai tudo inverter dentro. É aí que nós começamos a enxergar a vida de Gideão, após esse profeta falar com o povo, a causa da derrota. O Gideão parece não estar nesse grupo, ouvindo o profeta falar. Então o anjo do Senhor aparece e vai falar, o Senhor é contigo, homem valente. Então Gideão aqui agora é um dos que está dentro da caverna. Ele morou dentro de caverna, escondido, achando, eu estou seguro, eu estou fazendo do meu jeito. Talvez você diga aqui nessa noite, pastor, mas eu não moro em caverna. Mas o que significa caverna, biblicamente, trazendo para a nossa vida hoje? Isolamento? Eu estou isolado? Toda pessoa que se isola, ela está em caverna, ela está encavernada. Vamos verbalizar isso. Encavernada a pessoa está, porque ela se isola. E toda pessoa que se isola, ela fica presa. Uma pessoa que está ali dentro de uma caverna, ela está presa, porque ela teve um acesso, e ela limita no tempo, no espaço, ela está ali dentro limitada, então ela está presa. É onde a pessoa começa a ficar preso no quê? Aos medos, preso às inseguranças. A pessoa fica presa a uma vida limitada. Quantos têm as suas vidas limitadas? Limitadas, já está dizendo, eu tenho um limite. Limite nos meus afetos. Paulo diz isso aos Coríntios. Eu ponho limites, eu demarco. E o Senhor fala, peraí, não é para pôr limite. Deixa que eu demarco para você saber onde você pode ir. É o Senhor que vai fazer eu viver de glória em glória, de vitória em vitória. Então eu limito. Começo a dizer que Deus não pode. Não, isso não é para mim. Então a pessoa começa a querer se esconder. Isso é caverna. Do que eu quero me esconder? Do que é que Gideão está se escondendo? Da realidade. Quantas pessoas querem se esconder da realidade? Existem várias formas de se esconder da realidade. Com medicamentos, a pessoa fala assim, eu vou tomar remédio, eu quero dormir e não acordar. Olha, amanhã eu tenho uma entrevista cedo, amanhã eu tenho uma prova, eu queria dormir e acordar só na terça-feira. Então eu quero fugir da realidade. Isso aí é uma covardia aos olhos de Deus. É por isso que Paulo escreve para Timóteo, Deus não nos deu espírito de temor, mas de ousadia, de amor, de moderação, intrepidez. É isso que ele vai dizer. Então nós percebemos aqui, amados, que a pessoa começa a viver de modo sobrevivência. E tudo que é modo sobrevivência, não evolui.
Eu tenho que evoluir. A minha vida é de glória em glória, de vitória em vitória. Jesus prometeu vida e vida com abundância. Só que se eu vivo no modo sobrevivência, tá bom, do jeito assim está bom, eu limito. E tudo que eu limito é só sobrevivência. Então eu começo a olhar para os lados e vejo que tudo acontece na vida das pessoas, menos na minha. E por não acontecer na minha, quando eu ouço alguém dizendo, eu falo, será que é verdade? Eu não acredito não. Aquela pessoa contou aquele testemunho, eu não sei se é não. Eu vou me tornando cético, eu vou me tornando incrédulo. O meu coração vai endurecendo. Eu começo a achar que aquilo ali não é verdade, aquilo ali é impossível. Não tem como acontecer isso. Amados, nós olhamos aqui que Gideão se sentia desamparado. Talvez você diga assim, pastor, eu não me sinto desamparado. Ou então esteja até se sentindo. Mas o que é ser desamparado hoje no nosso dia? É quando a pessoa tem a sensação que ela vive algo que é difícil e nada faz sentido. Eu estou vivendo algo que para mim é difícil, é insolúvel, é irreversível, é intransponível, ou seja, eu não consigo chegar do outro lado, e para mim nada faz sentido. Isso é se sentir desamparado. Gideão está se sentindo assim, ele está falando para Deus. Ele sente que está passando tudo sozinho. Aquela pessoa que vai se vitimizando. Eu passo tudo sozinho, ninguém me apoia, ninguém me ajuda, ninguém me responde. E aí a pessoa, quando ela atribui isso a Deus, ela diz em outras palavras, parece que a minha oração não passa do teto. E ela então, quando ela acredita que chegou no teto, ela fala, a minha oração chega no teto, bate e cai no chão de novo. Mas talvez ela fale, eu não uso essa expressão. Ela usa uma expressão incrédula. Ela ora, ai Senhor, eu peço que o Senhor faça. Daqui a pouco ela levanta, eu orei, sabe, mas nem sei se Deus vai fazer. Ela desacredita do que ela pediu. Eu começo a questionar poder de Deus, autoridade de Deus, domínio de Deus. Eu começo a igualar Deus com o ser humano. Ser humano é limitado, ser humano é falho, ser humano ele tem falibilidades diversas na vida dele. Todos nós. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então nós percebemos que Gideão, ele está ali, malhando o trigo no lagar onde se pisava a uva. Parece uma atitude corajosa, humanamente falando, o Senhor enxerga diferente. Mas ele está tentando com a própria força, amados. Gideão, ele está fugindo, é o Senhor que olha nele algo que chamou a atenção. Ele confundiu o inimigo. É isso, nós temos que confundir o inimigo. Confundir o inimigo sempre. Vou dar um exemplo que eu já dei algumas vezes. Eu não estou com vontade de ir na igreja. Eu vou. Pronto, você confundiu o inimigo. Ele queria lançar um dardo de desânimo, de tristeza, de cansaço, de fadiga, e você falou assim, eu vou. E de repente você vem, nossa, graças a Deus eu vim, Deus falou comigo, olha, mexeu em partes da minha vida que eu nem imaginava. Parece que era só eu que estava sentado ali, Deus falando comigo. Então tentar com a própria força é carregar tudo sozinho. Aí você vai dizer assim, mas eu não carrego tudo sozinho. Certeza? O assunto aqui nessa noite é lá dentro. Presta atenção. Quantas coisas você carrega sozinho lá dentro? Emoções. O que são as emoções? Emoção é uma resposta interna de tudo que eu passo, sofro do lado externo. Isso é emoção. Eu choro, eu sorrio, eu vibro, ao mesmo tempo eu me prostro. Isso aqui é emoção. Então é uma resposta interna de tudo que eu estou envolvendo, diante de tudo que ocorre ao meu redor. Quantas coisas aconteceram à tua volta e mexeu com o interior? Então isso são as emoções. A pessoa carrega sozinho. E por carregar sozinho, Gideão é esse homem que começa a ter problemas. O problema que ele tem junto com o povo de Israel, qual que é? O medo. Um medo de responsabilidade. Tem pessoas que têm medo de responsabilidade. Aparece um desafio, olha, na empresa, eu preciso de alguém para assumir esse cargo de responsabilidade. Eu não quero não, porque do jeito que eu estou está bom, a comissão que eu estou ganhando está boa. Não, peraí, eu quero ter a responsabilidade. Eu quero ser aquela pessoa que vou montar o negócio, eu vou segurar os BOs, eu vou segurar as buchas, eu vou ter que correr atrás de tudo, eu vou segurar tudo. E lá na frente vai ter resultado na tua vida. Agora, se eu quero que alguém seja responsável, que segure as buchas, e eu só fique na retaguarda, amados, a minha vida para Deus é um fracasso. E Deus escolheu cada um para uma posição, sim,
Todos nós temos a nossa posição que Ele quer que floresçamos nesse posicionamento. Só que nós olhamos, quantos estão carregando suas dores sozinho? Eu não posso carregar minhas dores. A pessoa não pede ajuda. Isso é orgulho diante de Deus, amado. Não existe alguém confiável que você pode chegar e falar, eu preciso desabafar da minha dor. Ah, eu já contei para Deus. Nossa, é tão íntimo de Deus que só conta para Deus? Não, o próprio Senhor manda na Bíblia, levai as cargas uns dos outros, orai uns pelos outros, confessai as vossas culpas uns aos outros. Está escrito. Estou dizendo, você precisa de outro, o outro precisa de você. Então eu tenho que procurar. Por isso que existem os psicanalistas, os psicólogos, os gabinetes pastorais, para a pessoa procurar alguém que ela confie. Você vai se identificar com alguém, você vai procurar e vai desabafar, abrir o coração. A pessoa tenta controlar tudo, entenda bem, controlar não é ajudar. Ir com as próprias forças, controlar não é ajudar. Controlar é querer ter domínio. Eu tenho que soltar a rédea. Cordão umbilical, Deus já ensina logo que a criança nasce. Corta esse cordão umbilical. A criança vai parar de comer pelo cordão. Você parou, meu amado? Eu não como mais pelo cordão umbilical. Tive que ficar por um tempo sendo amamentado pela mamãe. Minha mãe deve estar acompanhando agora. E ali, então, chegou um determinado tempo, chega. Vai começar a nascer seus próprios dentes, vai ter suas próprias dores, vai aprender a gatinhar, vai tomar seus tombos, vai aprender a viver. Vai ter que entender que a vida é assim, tem que cortar cordões. Tem que ficar preso, se alimentando, não. Então nós começamos a perceber aqui, amados, que o controlar é isso. Vai e faz assim, vai e faz assim. Não, vai lá e faz do jeito que você quiser. Deixa a criança caiu. Claro, se for um tombo grave, eu vou lá levantar. Mas se você percebeu que foi um tombinho, deixa aprender a levantar sozinho. Ah, mas está chorando. Vai parar de chorar rapidinho, é só você não olhar para ele. E a criança, se perceber que o pai e a mãe estão olhando, chora mais ainda. Aí o pai e a mãe acham que está fazendo certo, vou levantá-lo. Fez a coisa mais errada do mundo. Vai ser um que quando cair, vai chorar e você vai ter que levantar. Deixa ele levantar sozinho. Fica tranquilo. E é interessante, quando levanta sozinho, já levanta sorrindo, com lágrimas escorrendo. E já corre para o lado que ele quer. Então nós percebemos aqui, amados, que nós olhamos pessoas que agem com a própria força, ela quer aguentar tudo. Tem pessoas que querem aguentar tudo. Mesmo quando a pessoa se sente esmagado pelos pesos. Espera aí, eu não vou aguentar tudo. Não vou suportar tudo. Quantos estão carregando peso, sendo esmagados e não estão percebendo? A intenção do inimigo é colocar peso na minha vida e na tua vida. Porque peso, ele tira a facilidade da caminhada. Jesus prometeu-nos uma caminhada livre, desembaraçada. João escreve em 1 João, capítulo 5, você vai ler do versículo 1 em diante, que ele vai dizer, os mandamentos de Deus não são pesados. Se não é pesado, é que é para facilitar a minha caminhada, a minha jornada com Deus. Então Gideão, nós olhamos aqui no texto, amados, que ele se sentia incapaz. Ele se sentiu uma pessoa miserável, desprezado no lar. Ah, minha família é mais pobre. Como que ele sabe que a família dele é mais pobre? Amado, como que eu sei? Será que ele pegou o informe de rendimento dos vizinhos e viu? Não existia. Ele ficou comparando, olhando para a casa, para a vida do outro. E comparando, a minha família é mais pobre. Ele tem convicção que a dele é mais pobre. Amado, você tem que ser quem é você. Não é porque o vizinho está pintando a casa no final do ano, da direita e da esquerda, que a minha casa é no meio, que eu tenho que pintar a minha casa. Eu que sei do meu orçamento. Quantas pessoas querem trocar de carro, fazer um monte de coisa, e porque nós vamos passar o Natal na casa da minha mãe, o meu cunhado e minha irmã trocaram de carro, e eu não quero chegar lá de carro velho, nós vamos trocar o nosso, para mostrar para alguém que não está nem aí para você. Comprar roupa nova, final de ano, compra se pode. A mesma roupa que você vai pagar no cartão em 5 vezes no final do ano, em janeiro vai estar com 50% de desconto. Em 10 vezes. A mesma. Agora, por que eu vou passar a virada do ano com uma roupa para impressionar quem não me ajuda em nada? Que não torce nem por mim. Deus fala, muda o teu interior e não a tua fachada. Seja você. Para de querer agradar homens. Gálatas 1:10. Enquanto eu quiser agradar a homens, eu não sou servo de Jesus Cristo. Queridos, nós olhamos que Gideão,
Ele fala assim, eu sou o menor na casa do meu pai. Por que você é o menor? Porque você está se sentindo invisível. Porque você não sabe o seu potencial. Você não faz a sua parte. Quer ser a ovelha negra. Quer fazer do jeito que você quer. Quando o Senhor fala com ele, ele se rebela. Não, o Senhor nos abandonou. Se Deus é na minha vida, por que está acontecendo isso? Ele só não quer saber a causa. Ele não quer saber o porquê. É onde ele se torna inseguro. É onde ele se torna medroso. A pessoa, amados, que é insegura e medroso, ela sempre espera o pior. E quando acontece o pior, eu tinha certeza que ia dar errado. É capaz de fazer uma prova na FUVEST, em qualquer faculdade, e a pessoa for lá olhar no jornal o resultado, e quando a pessoa vai olhar, está lá, aprovado. Ele vai falar, não, deve estar errado, vou ligar lá que está errado. Não, está falando que eu passei? Não, vou ligar lá. Ele só espera a reprovação. É negativista, é pessimista, é a pessoa insegura. Ela teme dar um passo na vida. Eu vou dar um passo e se der errado? Peraí, se não der certo? E se eu perder? É melhor ter um na mão do que dois voando. Desconfia das próprias escolhas. A pessoa está sempre desconfiada dela mesma. Sabe, eu estou pensando, daqui a pouco, mas pensando bem, eu pensei bem, e eu estou pensando melhor ainda, então eu estou pensando mais e não vou fazer nada disso. Pensou tanto que ficou confuso. Quantos estão confusos? Isso é medo, isso é insegurança. A pessoa está sendo controlada pelo medo, é aonde entra a fuga. A fuga faz eu querer fugir de tudo que dói. Fuga é isso. Eu quero fugir do que me dói. Existem pessoas que fogem como do que dói? Se cortam. Tem uns que se cortam. Tem uns que pegam o martelo e dá na ponta do dedo. É mesmo, pastor? Claro. Ele dá martelada na ponta do dedo, que ele sente a dor, ele desfoca a dor que ele estava aqui, agora está aqui. Pronto, ele mudou. Tem pessoas que se drogam, o que é quietinho, usa uma cocaína, o que é a mil, fuma um baseado para ficar zen, ou então ele toma uma para dar risada, mas ele vai revelando a característica dele, tudo aquilo que ele precisa botar para fora, para rasgar, fala, eu preciso que Deus toque meu coração, muda a minha história. Então nós vamos olhando aqui, amados, que as decisões, a pessoa, quando ela tem a fuga, ela quer apagar incêndios, mas como que ela apaga incêndio? Fechando os olhos. Peraí, eu vou fechar os olhos, tem uma fogueira aqui, eu fecho os olhos, uma hora o fogo vai apagar, só que eu não estou percebendo o que o fogo está consumindo. Não é fechando o olho que você apaga um fogo. Às vezes é abafando, para você tirar todo o oxigênio, ou então você usando todos os que for necessário, ou a água, ou tudo que você for usar para apagar. Todo, menos jogar querosene, menos jogar álcool, gasolina, para o fogo aumentar. Então eu preciso aprender isso. Então, com isso tudo que é fuga, surgem aliados. Os aliados vêm. Talvez nessa noite você vai olhar e falar, puxa, existem alguns aliados que estão na minha vida. A depressão. Como que a depressão chega? Com ansiedade. A ansiedade é prima da depressão, anda de mão dada, juntinhas, são duas amigas. A ansiedade me faz, ela é inimiga, ela não é amiga, ela é inimiga, a ansiedade. Porque ela faz eu gastar toda a minha energia hoje, e lá na frente eu não tenho energia. Quer ver? A pessoa dá tudo de si para comprar uma casa de campo. E quando ele chega na casa de campo, ele fala, hoje eu não tenho saúde para usufruir o que eu chamava de sonho. Foi ansiedade. Tinha que ir degrau por degrau, mas eu quis acelerar. Eu quis deixar de dormir. Eu quis me desdobrar. Eu atropelei situações, etapas. Eu fui pulando e fui chegando. Cheguei. Agora você fala, Deus olha e fala assim, agora você não usufrui. É onde vai surgindo o quê? Escuridão interior na vida da pessoa. Porque ela perde esperança, ela perde a fé, a pessoa vai perdendo a vontade de viver. Quantos estão sem vontade de viver? Eu queria morrer. Ou então a pessoa fala assim, eu queria sumir. Eu já falei 1000 vezes isso já, amados. Ou só eu falei? Quem já falou, levanta a mão aí. Em nome de Jesus. Amém. Estou no meio de uma igreja de pessoas normais. Ou nós temos medo de levantar a mão. Eu não vou levantar não, porque eu sapateio. Deus fala, você sapateia, então para de sapatear e aquieta essa alma e rasga esse coração na minha presença. Amados, nós olhamos aqui que Gideão está se sentindo rejeitado por Deus. É o pior tipo de rejeição. Você se sentir rejeitado por uma pessoa, você busca Deus. Sentir rejeitado por Deus, você busca quem? Quem poderá me ajudar? Pensa bem.
Se o diabo se levanta contra a minha vida, eu invoco o nome do Senhor. Se todos os homens se levantarem contra mim, eu invoco o nome do Senhor. Se Deus se levantar contra mim, eu invoco o nome para me ajudar. Amados, nós olhamos aqui que Gideão se sente rejeitado. Ele está interpretando o silêncio de Deus como abandono. Silêncio não é abandono. Silêncio fala alto. Silêncio grita. Tem silêncios nossos que são berrantes, megafones no último volume, que fala mais alto do que eu soltar a minha voz. Silêncios. Tem pessoas que põem a cabeça no travesseiro, a alma grita, chora, porque é o momento que a pessoa fala assim, ninguém vai ver, ninguém vai perceber, é o momento que eu vou me rasgar naquele momento. Então Gideão é o homem que não está escutando, ele está sentindo que Deus virou o rosto para ele, Deus não escuta mais, que a única coisa que ele vê no céu é silêncio. Ele olha para o céu, é silêncio, Deus silenciou. E ele chama o silêncio de abandono. Quantos estão assim, amados? Talvez você esteja achando que o Senhor está em silêncio, que Deus não está operando. Deus no silêncio, Ele está fazendo maravilhas na tua vida, meu amado. Aqui nesse momento, silêncio, como está aqui agora, ó, Deus está operando em nossos corações. Mais do que você imagina. Tirando o sentimento de rejeição, de abandono, os traumas, os complexos. E olhamos que o Gideão, ele perde a razão de viver. É a pessoa que perde a razão de viver. E pessoa que perde razão de viver, ela precisa de reconciliação. Por quê? Quando ela perde a razão de viver, tudo termina em nada. O que o povo fazia? Eles plantavam, o inimigo vinha e destruía tudo. O que eles plantavam, o inimigo destruía. O que eles plantavam, o inimigo destruía. Não queria que eles tivessem colheita. Ou seja, tudo termina em nada. Isso tira o desejo de viver. Tudo que eu faço dá errado, tudo que eu tento não dá certo. Perde a razão de viver. E quem perde a razão de viver se torna impotente, se torna fraco, se torna incapaz. É onde a pessoa precisa entender que ela é um instrumento. Que instrumento? Vou dar um exemplo. Já falei algumas vezes isso. Está vendo aquele violão? Ele pode ser de uma marca excelente, como ele é. Ele pode ser caro, como ele é. Mas você percebeu que sozinho o violão não emite nenhum som? Ele não emite nenhum som. Ele tem que estar na mão de alguém que sabe dominá-lo. Você é um instrumento valioso, amém? Só que você tem que entender que por você sozinho você não faz nada. João 15, versículo 5, o Senhor Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Eu preciso estar nas mãos de Jesus. É Ele que vai fazer os acordes da minha vida. É Ele que vai pôr as melodias. É Ele que vai pôr as harmonias. É Ele que vai me tornar um cântico. É Ele que vai pôr um cântico novo dentro de mim e de você. É Ele que vai trazer uma alegria nova. É Ele que vai trazer uma paz que excede todo entendimento, que guarda o coração e a mente. Coração guardado, a mente, nossa, eu estou em paz, mas está desabando tudo à tua volta, mas eu estou em paz, eu estou confiante, eu estou firme nas promessas do meu Salvador. Isso é reconciliação, coisa de criança, já falei isso em outras pregações já. Sabe, quando a gente era pequeno, a gente fazia assim para o amigo, assim, ó, estou de mal. Aí ele rebatia, come sal na panela do mingau, deixa um pouco para o Natal, pendurado no varal, acho que era assim. Aí daqui a pouco você queria ficar de bem com a pessoa, você fazia o quê? Dá dedinho. Amado, nessa noite, estica o dedinho assim, faz um ato profético, faz assim, ó. Senhor, eu quero ficar de bem com o Senhor. Pastor, mas eu não estou de mal com Deus. Será que alguém que morreu na família, eu não fiquei entristecido? Deus podia ter curado, né? Deus podia ter impedido, né? Alguma coisa que aconteceu, por que Deus não fez diferente? Deus não é pai, por que Ele não guardou? Por que Deus não fez assim? Por que Deus não impediu? Por que Deus permitiu ser demitido? Por que Deus deixou? Por quê? Dá o dedinho para Ele. Fala, Senhor, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Dá o dedinho para Ele. Talvez aqui nessa noite você precise se reconciliar com você. Ó, dá o dedinho para você mesmo, faz assim. Fala assim, eu vou ficar de bem comigo. Sabe aquela música? Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Sabe que é você parar de se olhar no espelho e falar, eu sou horrível, sou feia, sou feio. Sabe, imagina a menina na frente do espelho, e a mãe na porta do quarto, assim, olhando para ela na frente do espelho. E a mãe olhando para ela, falando assim, nossa, ela é linda, ela é minha cara. E a menina está na frente do espelho falando, eu odeio esse nariz.
Aí o senhor, esse nariz é horrível. E a mãe lá na porta falando assim, o narizinho dela é igualzinho o meu. Pensa bem. Pensa bem. Talvez você esteja criticando o teu braço. Eu queria o braço mais grossinho. Eu queria a perna mais grossinha. Ei, dá graças a Deus que você consegue abaixar, ó. Como aqui, ó. Ó, chave caiu. Consigo abaixar e pegar, ó. Consegui colocar meu sapato sozinho hoje. Consegui me vestir sozinho. Eu consegui tomar um banho sozinho. Amados, eu sei o que é ficar numa UTI. Já falei isso aqui várias vezes. Eu sei o que é ficar na UTI e depender de alguém para te dar um banho, para pôr comida na tua boca. Eu sei o que é isso. Mas eu sei também, aprendi com o Senhor o que é valorizar cada agachamento, cada levantamento, sabe, tudo. Senhor, obrigado por tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Fica de bem com você. Teu nariz é lindo. Seu ouvido é lindo, sua orelha é linda. Pastor, mas eu não gosto da minha orelha. Opa, então você fala para o Senhor, Senhor, eu queria mudar um pouco, o Senhor me permite? Fica tranquilo que Ele vai preparar tudo. Tudo. É algo pessoal, vai te ajudar na autoestima? Ele vai te ajudar. Agora, não queira ser transformado em outra pessoa. Não queira ser transformado, não queira ser como cantores famosos que já partiram, que se transformaram em outras pessoas. Não queira ser. Eu quero ser eu. Quero que as pessoas olhem para mim e saibam que sou eu. Então nós olhamos, amados, que eu preciso dar o dedinho para mim, sabe? Eu me amo, sabe? Porque se eu não me amo, eu não vivo a palavra. Não tem como viver a palavra quem não se ama. Quem não se ama, não ama o próximo. Não ama, porque o mandamento é, ama o próximo como você se ama, como ama a ti mesmo. É a ordem. Eu só consigo amar o próximo se eu me amo. Se eu estou me odiando, eu odeio todo mundo. Eu vejo defeito em todo mundo. Quando você se ama, até quem te faz mal, você fala, tenho misericórdia. Eu não consigo sentir ódio, eu não consigo sentir, porque se ama. Agora, quando eu me amo, pastor? Quando eu amo a Deus. Quando eu amo a Deus, a Bíblia fala que Ele derrama o amor dEle em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Agora, quando eu consigo amar Deus? Quando eu entendo que Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro, então eu consigo amar com o amor que Ele derrama em mim. Esse amor me permite eu me amar, então eu consigo olhar para as pessoas e ter misericórdia, compaixão. Senhor, ajuda, Senhor, tem misericórdia. Senão, do contrário, eu me torno crítico, eu me torno maldizente, mexeriqueiro, que vai dizer em Provérbios 26, você vai ler Gálatas 5, tudo isso, Apocalipse, você vai ver que tudo isso vai dizer que eu e você, com essas condições, estaremos fora do reino de Deus. Fora. Agora, liberto disso, eu me transformo num adorador. Você vai cantar ao Senhor, você vai adorar ao Senhor. Então é dar o dedinho para Deus. Eu dar o dedinho para você. Agora, quando eu dou o dedinho para mim, eu estou de bem com a vida agora, de bem com a vida. Deus fala, então agora você vai lá e dá o dedinho para o teu próximo. Fica de bem com ele. Vai viver a vida que glorifica a Deus. Imagina só. Uma vez eu falei numa pregação assim, não vai acontecer isso aqui, diga assim, ó, o que o pastor vai falar, diga assim, o que o pastor vai falar, não vai acontecer nunca. Pronto, então não vai acontecer nunca. Vamos supor que viesse aqui alguém, um profeta, ou Deus me levantasse aqui agora, para falar assim, o Senhor está mandando dizer que Ele vai voltar hoje à meia-noite. À meia-noite, olha só, não vai acontecer nunca isso. Jesus disse a hora e o dia, ninguém sabe, só o Pai. Ninguém sabe. Se algum dia uma pessoa chegar para você e falar, Deus vai voltar tal dia, tal horário, você fala, mentira. O dia, a hora, só o Pai sabe, nem Jesus sabe. É o Pai que vai dizer para Jesus, filho, levanta que é chegado o dia, você tem que ir buscar a igreja. É o Pai que sabe. Jesus falou isso. Então, amados, imagine só se Deus aqui, o que eu estou falando não vai acontecer, se Deus dissesse assim, eu vou voltar hoje para buscar minha igreja à meia-noite. São 20 para as 8 da noite. Puxa, eu tenho 4 horas e 20 minutos. Aquela pessoa que não vem na igreja, que sempre tem uma desculpa para vir na igreja, ela está ouvindo o culto, ela fala assim, nossa, eu vou para a igreja, dá tempo de chegar lá ainda. Pastor, eu posso ficar aqui na igreja? Por que você quer ficar aqui, irmão? Não, porque Jesus vai voltar hoje, eu posso ficar aqui, eu quero ficar aqui até meia-noite, porque eu quero que quando Jesus voltar, Ele me encontre dentro da igreja. Olha que coisa linda. A pessoa que é apegada às coisas materiais, ai pastor, eu quero doar minhas coisas para Deus, para a obra, para os pobres, eu quero repartir minhas coisas, eu quero ser dizimista. Olha só. Resolveu, porque ele sabe que Jesus vai embora, vai vir buscar, levar embora, e eu não vou levar nada do que eu tenho.
Aquele que tem inimizade com alguém, ele vai pegar o celular. Oi, fulano, tudo bem? Eu estou te ligando porque, olha, Deus tratou com a gente que meia-noite ele vai voltar para buscar a igreja e eu não quero ficar. Eu estou te pedindo perdão. Daí ele vai falar assim, não, mas fui eu que errei. Não quero saber quem errou. Eu estou pedindo perdão, eu quero perdão, eu estou te perdoando. Olha, vamos parar de picuinha e Deus seja louvado por tudo. Glória a Deus. Jesus fala, olha, está indo para o céu. 5 para meia-noite, não. Olha, eu quero orar, eu quero clamar, eu quero louvar, eu quero que Jesus volte e me encontre louvando, adorando. E nós estamos lá louvando e adorando. Só que nada disso vai acontecer. Só que eu tenho uma notícia ruim para você. Ruim entre aspas. Jesus pode voltar agora. Nesse minuto aqui, ó. Eu estar pregando aqui, quando disser assim, ó. Pá, o microfone caiu. Pastor Moza, sumiu. Eles sumiram no ar. Foram morar com Jeová. Olha só. Ele pode voltar agora. Pastor, eu não sei se Jesus vai voltar agora. Ele pode me levar agora, se Ele quiser. Ele pode fazer eu infartar aqui nesse altar, se Ele quiser agora, nesse momento. Eu cair aqui, ó. E não terminar essa pregação dizendo a paz do Senhor Jesus. Só que eu tenho uma boa notícia para você. Se Deus está tratando isso comigo e com você, Ele está dizendo, dá tempo, hein? Dá tempo, liga para a tua sogra. Fala para ela que você agradece a ela por ser a mãe da sua esposa. Eu odeio aquela sogra, você odeia ela? Você odeia ela. Ela é a mãe da tua esposa. E fique esperto que ela pode ficar igualzinha. Mas vai vendo aí. Vai olhando. Dá tempo de você ligar para aquele parente, para aquele amigo, para todo mundo. Fala assim, eu quero te pedir perdão. Fala assim, eu te perdoo. Não é eu te perdoo. Eu quero pedir perdão. Eu quero pedir perdão. Por que você está pedindo perdão? Porque Jesus fez um novo eu nessa noite. Ele mudou a minha vida. Jesus Cristo mudou meu viver. O nome dele seja exaltado. Dê bem forte aplauso ao Senhor. Faz barulho de festa.